Olá! Hoje a gente mergulha em acontecimentos recentes e, olha, bastante agitados lá na Câmara dos Deputados do Brasil. É verdade. Uma movimentação intensa. Nossas fontes aqui são análises, comentários que vimos do YouTube, detalhando uma ocupação por deputados da oposição, sabe? Um clima de tensão com o Supremo, o STF, Sim, essa tensão já vem de algum tempo, né? e negociações sobre mudanças na lei que podem ser bem impactantes. O objetivo aqui é tentar entender essa dinâmica política que as fontes descrevem, né? Principalmente duas coisas: o fim do foro privilegiado e uma possível anistia. Isso. Duas pautas bem quentes. Ok. Vamos então seguir essa narrativa que as fontes constroem, começando pelo estopim da coisa. Bom, o ponto de partida que eles apontam foi uma ocupação mesmo, do plenário da Câmara. Deputados da oposição ficaram lá por 2 dias. 2 dias. Nossa! É. Um ato que nessas análises é descrito assim como histórico, sabe? Sem precedentes. E o pano de fundo disso tudo seria uma percepção, pelo menos nesses grupos políticos, de que o STF estaria interferindo demais no legislativo. Certo. E aí entra o tal do foro privilegiado, né? Como é que ele se encaixa nessa história, segundo essa visão? Ele é central nessa leitura. O foro basicamente significa que deputados, senadores só podem ser julgados por crimes comuns pelo STF enquanto estão no mandato, né? Sim. Na visão que essas fontes apresentam, isso acaba virando um instrumento de pressão política assim nas mãos do Supremo. Ah, entendi. A ideia que essas análises exploram é que essa regra não é só um procedimento legal, mas um ponto de poder mesmo, sabe? Influenciando como os parlamentares votam, como se posicionam. Entendido. Então, se o problema que eles percebem é essa pressão via foro, como é que as negociações de bastidores que as fontes relatam tentaram lidar com isso? Olha, a costura política que descrevem envolveu duas propostas principais. A primeira, acabar com o foro privilegiado para deputados e senadores. Direto ao ponto. E a segunda, uma anistia. E não é qualquer anistia. Eles falam em ampla, geral e irrestrita. Uau! E essas fontes ligam essa anistia diretamente aos eventos de 8 de janeiro, sabe? E a situação jurídica de figuras como o ex-presidente Bolsonaro. Poderia, assim, abranger atos que estão sendo investigados nesse contexto. Aqui a coisa fica bem mais complexa, né? Como é que essas duas propostas se conectam, então, nessa estratégia que eles descrevem? O argumento central nessas análises é que acabar com o foro libertaria o Congresso dessa suposta pressão do STF. Essa é a palavra que usam. Libertaria. Faz sentido, na lógica deles. Sem o medo, né? Sem o temor de processos ou decisões vindas do Supremo, os parlamentares se sentiriam mais à vontade para votar pautas que a oposição considera sensíveis. Como a própria anistia, por exemplo. Exato. Anistia ou projetos para tentar limitar os poderes do STF. Uma das fontes até menciona uma coalizão grande se formando em torno disso, cita PL, Novo, PP, União Brasil, PSD. Vários partidos. E outra fonte fala em mais de 220 deputados com líderes comprometidos já. E claro que uma movimentação desse tamanho não ia passar batida, né? O que as fontes dizem sobre as reações? Mencionam, por um lado, uma frustração grande vinda da esquerda. Falam até em episódios de tensão física, um incidente alegado entre deputados lá. Clima pesado. E do outro lado, eles interpretam um discurso do presidente da Câmara, o Hugo Mota, que falou em resgatar prerrogativas do Congresso, como um sinal. Um sinal de que as demandas da oposição estavam sendo ouvidas, sabe? Interessante essa leitura do discurso. E uma das fontes detalha um ângulo estratégico bem específico nessas negociações, que envolve figuras centrais. Você pode elaborar um pouco mais? Sim, isso é fascinante na narrativa de uma das fontes. Ela descreve a tática da oposição. Sugere que eles teriam identificado um suposto receio de figuras importantes, como o próprio Hugo Mota. O presidente da Câmara. Ele mesmo. A fonte menciona processos envolvendo familiares dele no STF e aí teriam oferecido o fim do foro como uma saída. Uma troca. A lógica seria essa. Apoiar a agenda da oposição, incluindo a anistia, traria ganhos políticos, tipo ajuda da reeleição. E o fim do foro eliminaria essa ameaça que viria do judiciário. Tira o problema de cima da mesa, né? Entendi. Então, o objetivo estratégico maior,
pelo que essas análises desenham, não seria necessariamente partir para cima de ministros do STF agora, mas sim diminuir o poder da corte no longo prazo. Exatamente. Impeachment de ministro é visto como algo inviável agora, segundo essa perspectiva. A estratégia que descrevem seria diminuir a influência do STF sobre o legislativo agora, com o fim do foro. E trabalhar para construir uma maioria parlamentar ainda mais forte lá na frente, né? 2026, 2027. Isso, preparar o terreno para o futuro. E o clima geral que essas fontes reportam é de otimismo para a oposição, quase uma vitória, um ponto de virada. Aparecem citações como "hoje nós ganhamos o Congresso, coisas muito boas virão por aí". Sim, um tom bem assertivo. Mencionam até aquele depoimento do Michael Benn sobre suposta interferência externa como parte desse contexto maior. Então tá, o que tudo isso significa olhando pelo prisma dessas análises? Qual é o quadro geral? O quadro que essas fontes pintam é o de um confronto bem direto, sabe? Por poder e influência entre uma parte importante do legislativo e judiciário. As manobras em torno do fim do foro e da anistia são mostradas como um esforço calculado mesmo. Calculado para quê? Para redefinir o equilíbrio entre as instituições, reduzir o que eles veem como interferência judicial e, claro, alterar o cenário político que envolve o ex-presidente Bolsonaro e tudo que veio depois do 8 de janeiro. É impressionante como eles descrevem essa mistura, né? Estratégia política, as regras do jogo, tipo foro, e as pressões individuais, tudo se amarrando. Exatamente. É uma teia complexa de interesses e táticas, segundo essa leitura. Para a gente fechar, então, fica uma provocação para nossa audiência refletir, baseada nessas análises. Considerando essas divisões profundas e os riscos altos que as fontes descrevem, quais poderiam ser as consequências de longo prazo para a estabilidade das instituições aqui no Brasil e para a confiança na política, se essas mudanças, o fim do foro e uma anistia tão ampla fossem mesmo implementadas do jeito que estão propondo? É uma pergunta crucial, sem dúvida. O impacto poderia ser enorme. Fica aí a questão para a gente pensar.